Prepare-se, porque o assunto de hoje é daqueles que o governo prefere que você não fale muito. É oficial. Cresce a expectativa de que os Estados Unidos imponham novas sanções e tarifas ao Brasil, e não estamos falando de boato ou especulação. Barata é previsão admitida dentro do próprio governo Lula. Ou seja, o Planalto já sabe que vem pancada por aí. E, pelo jeito, não tem muita estratégia para evitar. E aí eu te pergunto, quem vai pagar essa conta? Vou te dar um spoiler, não é o Lula, nem os ministros dele. É você, é o trabalhador, é o empresário que já sofre para manter as portas abertas. O clima nos bastidores é de tensão. A relação entre Brasil e Estados Unidos azedou de vez nos últimos meses. Discursos inflamados, alinhamento com regimes que desafiam a política externa americana e a velha mania da diplomacia brasileira de querer bancar o mediador mundial, enquanto o quintal de casa está pegando fogo. E, no meio disso, temos um governo que, ao invés de proteger nossa economia, insiste em bater de frente com o maior parceiro comercial de vários setores da indústria nacional. Pode até parecer ousadia patriótica, mas, na prática, é burrice geopolítica com consequências que vão do desemprego ao aumento do custo de vida. É impressionante como Brasília tem essa habilidade quase sobrenatural de transformar problemas diplomáticos em crises econômicas domésticas. O governo já admite que os Estados Unidos estudam sobre taxar produtos brasileiros, e isso no momento em que o país precisa desesperadamente de investimento estrangeiro. A desculpa oficial, questões comerciais e divergências políticas. A tradução para o português, claro. O Brasil está se metendo em brigas que não pode ganhar. E aqui entra um ponto que a mídia tradicional raramente toca. A tal política externa independente não é tão independente assim. Quando um país pequeno ou emergente resolve desafiar potências, ele precisa ter munição econômica, militar e diplomática para sustentar o embate. O Brasil hoje não tem nenhuma das três. Não temos reservas estratégicas suficientes para bancar um conflito comercial prolongado. Não temos exército preparado para dissuadir pressões externas e, para completar, não temos uma diplomacia ágil. Temos um ministério que mais parece fã-clube de regimes ideologicamente alinhados, mesmo que esses regimes prejudiquem nossa economia. O resultado é previsível. Os Estados Unidos batem, o Brasil recua, e quem sangra é o povo. Vai ter produto encarecendo? Vai. Vai ter exportador quebrando? Vai. Vai ter desemprego aumentando? Vai. E adivinha só, depois o mesmo governo que causou a crise vai aparecer dizendo que a culpa é do mercado internacional ou da pressão externa. É sempre o mesmo roteiro, eles criam o problema e depois posam de vítimas. E tem mais. Essas sanções e tarifas não são só sobre dinheiro. Elas têm efeito político. Elas enfraquecem o Brasil no cenário global, tornam o país menos atraente para investidores e aumentam a dependência de parceiros que, muitas vezes, não têm compromisso nenhum com a nossa democracia ou com os nossos valores. Quando o Brasil se afasta dos Estados Unidos e se abraça demais com países que vivem em conflito com o Ocidente, o recado é claro: estamos dispostos a trocar parceiros sólidos por alianças instáveis. E aqui está o ponto crítico que pouca gente fala. Sanção não é só um imposto extra sobre um produto. É um recado político. Estamos te punindo porque você não está jogando conforme as regras que queremos. E se o Brasil não tiver um plano para reagir, esse recado vira humilhação internacional. Hoje é tarifa, amanhã pode ser bloqueio de investimentos, restrição à tecnologia ou até embargos mais pesados. Quem acha que isso é exagero, não entendeu nada do jogo geopolítico. Agora, me responda, onde está a tal oposição nessas horas? Onde estão os parlamentares que deveriam pressionar o Itamaraty a explicar essa bagunça? O Brasil não pode se dar ao luxo de brincar de líder revolucionário global quando o país ainda depende de exportar soja, minério e carne para equilibrar a balança comercial. É preciso pragmatismo, não bravata. É preciso estratégia, não discurso inflamado para agradar militância. Mas sabe por que isso acontece? Porque, no fundo, essa crise externa é útil para o governo. É o Bolt na sala. Enquanto a pauta é conflito com os Estados Unidos, a gente não fala da economia interna capenga, do aumento da carga tributária, dos cortes disfarçados de ajuste fiscal e das pautas impopulares que o Congresso está empurrando goela abaixo.
O jogo é esse. Cria-se um inimigo externo, dramatiza-se o conflito, transfere-se a culpa e segue o baile. Só que o preço desse teatro é pago com o suor do trabalhador brasileiro. E quando o dólar dispara e a gasolina sobe, ninguém no governo vai abrir mão de privilégio para compensar o povo. Vai ser você cortando no mercado, vai ser o produto rural quebrando, vai ser a indústria demitido e não se engane. Essa previsão de sanções não é um detalhe isolado da diplomacia. É um sintoma de que o Brasil está mal posicionado no tabuleiro global. É o resultado de uma política externa feita mais para lacrar em conferências do que para proteger o bolso e a soberania do brasileiro. E se você acha que isso vai parar por aqui, está enganado. O histórico mostra que, quando começa, a tendência é piorar antes de melhorar. E por isso, agora, mais do que nunca, é hora de estar atento e não engolir a narrativa mastigada pela imprensa. A função deles é só avisar, dizer que não. É bem assim que é só uma negociação comercial. Mas, enquanto eles passam pano, a corda vai apertando no seu pescoço. Então, se você quer entender o que realmente está acontecendo, se inscreva no canal agora, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Aqui, a gente fala o que muitos não têm coragem de dizer. Não é sobre ser contra ou a favor de Lula, é sobre não aceitar que um governo brinque com a economia e a soberania do Brasil como se fosse um jogo de tabuleiro. Porque no fim das contas, meu amigo, quando eles erram na diplomacia, a sanção é para o Brasil, mas o prejuízo é para você. E enquanto eles fazem discurso, nós pagamos a conta. E isso, sinceramente, já passou da hora de mudar.